Abra o teu coração, abra a tua Bíblia. Vamos ler dois textos. O primeiro, Salmos 139. Salmos 139, versículo 13. Livro dos Salmos, 139, verso de número 13. Meus irmãos, nesse setembro amarelo, Deus colocou no meu coração para esse mês agora, a gente, pelo menos 1 ou 2 cultos, nós vamos começar agora, nós vamos tocar um pouco nesse tema, e hoje eu queria falar um pouco sobre a vida, irmãos. A vida, o propósito, a beleza da vida, o dom da vida. Amém? Quem está comigo em nome de Jesus? E semana que vem também a gente vai continuar essa palavra. Salmos 139, versículo 13, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vamos orar, eu vou deixar para ler o segundo texto depois, vamos orar. Vamos orar, ore por essa palavra, ore por mim, ore por nós. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito com muita liberdade possa falar nos nossos corações, o teu Espírito Santo com muita liberdade possa ministrar em nós, Pai. Deus, que a tua palavra alcance em nós o objetivo pelo qual o Senhor está ministrando. Que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria de homens, e sim no poder do Senhor. Nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai. Queremos mergulhar tão fundo na Tua palavra. Traz cura para nós, traz vida para a nossa própria vida, em o nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Irmãos, nessa série, estava preparando essa palavra e eu confesso que eu quero fazer em partes. Hoje eu quero fundamentar, ver muito forte no meu coração, sobre entrar também como igreja na questão desse setembro amarelo, da conscientização, e hoje nós vamos falar sobre a vida. Quando eu olho aqui para o salmista Davi, é interessante que ele já começa a trazer nesses versos aqui desses salmos, algo tão interessante para nós, é que já começa a gritar, irmãos. Aqui o salmista, ele começa a gritar algumas coisas que sobem da nossa Bíblia para nós, que a gente não precisa nem de aprofundar muito para interpretá-las, porque quando nós vamos falar de vida, esse salmo é muito rico. Ele salta aqui para mim, na primeira leitura Deus planejou você. Amém? Deus planejou você. Você não é obra do acaso. Está saltando esse texto aqui. Você não veio a esse mundo por um erro ou por um acidente. O salmista está dizendo assim: tu me formastes, graças te dou. Aí ele termina lá no 16: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos. Nesse setembro amarelo, irmãos, antes da gente entrar, como nós vamos entrar semana que vem, em alguns temas até sensíveis, Deus me traz aqui para dizer para você que Deus planejou você. Deus escolheu você.
E tem mais, irmão, sobre a vida tem mais. Efésios 1,4, esse texto eu ia ler, mas eu resolvi citá-lo. Efésios 1,4 diz que Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo. Deus, algumas versões te elegeu, algumas versões falam te escolheu, mas Deus está dizendo assim, antes da criação do mundo, Deus já havia te escolhido. Então nós sabemos que nós temos um Deus presciente, né? Nós temos um Deus que, um dos atributos de Deus é a onisciência. É um Deus que não só sabe de todas as coisas, mas é um Deus que sabe de todas as coisas de forma antecipada. Deus, sabe o que eu estou dizendo? Desde a eternidade passada, Deus já havia escolhido você para esse tempo, para essa hora, para essa geração, para viver uma vida extraordinária. Quem pode dizer amém por isso? O atributo de Deus, de onisciência, presciência, Deus num tempo da eternidade resolve te escolher para essa hora. Deus te elege, Ele te escolhe e te planta nesse mundo para esse tempo. A tua vida é preciosa demais, porque Deus a planejou nos tempos eternos. Sabe o que Deus está dizendo aqui através de Paulo? É que antes, e também Davi vai falar no Salmo 139, nós lemos, verso 16. Tanto Paulo quanto Davi vai dizer assim: antes que os seus pais soubessem que estavam grávidos, Deus já havia te escolhido, e já sabia até o seu nome. Irmãos, eu creio muito na liberdade que Deus deu para os seus pais escolher o seu nome. Quem está comigo em nome de Jesus? Amém? Agora, sabe o que eu creio? Que na presciência de Deus, Deus sabendo qual nome os pais escolheriam, Deus está te chamando assim pelo nome, dizendo assim, Davi dizendo assim, ó, os meus dias, o meu nome, todas as coisas, a minha mãe ainda não sabe, né? O meu pai ainda não tem sinal nenhum, a barriga não começou a crescer. Irmão, naquele tempo nem ultrassom tinha, nem exame de gravidez tinha. Quem está comigo em nome de Jesus? Quem está comigo? Naquele tempo para eles era algo assim, era um mistério. Lembra quando Salomão disse assim: assim como tu não podes ver como se formam os ossos da mulher, no ventre da mulher grávida, assim também não conhece as obras de Deus, que faz todas as coisas. A gravidez, a gestação, o gerar, era algo muito misterioso para aquela época, irmãos. Então, dentro desse mistério todo, Davi está dizendo assim: Deus já pode me contemplar, Deus já podia me contemplar antes mesmo da minha formação. Davi não sabia, irmãos, que um dia teríamos um ultrassom, mas Davi já sabia que os olhos de Deus, mais potente do que qualquer ultrassom, podia vê-lo, podia contemplá-lo, estava chamando pelo nome, e não só chamando pelo nome, mas determinando propósitos. Fala assim: eu não vim aqui por acaso. Não, mas fala mesmo, fala: eu não estou aqui por acaso. Fala assim: Deus me escolheu para esse tempo, para viver uma vida extraordinária. Você crê nisso? Sabe por que eu falo extraordinário, irmãos? Porque Deus determinou pelo salmo que nós vimos, Deus estabeleceu um propósito para você. Você não veio por um acidente. Ah, pastor, se você souber essa história dos meus... Não. O que está na Bíblia, para mim, vale mais do que a história que os seus pais contaram para você sobre o seu nascimento. Deus te escolheu. Deus te separou. Irmãos, isso é maravilhoso. E quando nós olhamos agora, não só para você específico, para mim, mas nós olhamos para o propósito da criação do homem, da humanidade. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós temos a criação específica do homem. Deus realmente trazendo o homem, a alma vivente.
E é tão lindo, irmãos, o processo de paternidade de Deus, o cuidado que Deus tem com a sua vida, com a nossa vida, porque esse texto de Gênesis traz realidades para nós. Eu fico vendo Deus, irmãos. Uma vez um professor do Carisma trouxe algo muito forte no meu coração, e eu nunca mais esqueci sobre esse texto. Eu fico vendo Deus criando, olha só, a Bíblia diz que Deus nos elegeu nele, como humanidade também. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Deus resolve criar o mundo. Quem está comigo? Deus elegeu o homem antes da fundação do mundo. Então Deus resolve criar o mundo. Então Deus começa a criar as coisas. Ele diz: se haja luz e houve luz. Ele começa a criar os mares, ele cria a natureza, ele cria as coisas. E sabe o que é interessante? Que quando Deus criava, falava assim: isso é bom. Isso é? Fala comigo assim: bom. Tudo que Deus faz é bom, gente. Deus é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. E a pergunta é: bom para quem, gente? Bom para o homem. Bom, entenda bem, em Gênesis capítulo 1, ou 1, como você preferir, o homem ainda não existe fisicamente. Amém? Mas Deus está criando o ambiente perfeito, porque o homem já existia na eternidade com Deus, no propósito de Deus. Então Deus está criando o mundo que você conhece, está criando as estações que você conhece, os climas que você conhece, está criando a terra que você conhece, os mares, o peixe, as árvores, as plantas, está criando, falando: isso é bom, isso é bom, isso é bom. A pergunta é: em quem Deus está pensando quando está falando que é bom? Ele está pensando na sua própria glória, sim, eu creio também, mas Deus está criando a terra para um propósito. Qual o propósito? Para que o homem fosse feliz nela, para que o homem habitasse nela. Então Ele está criando uma terra assim: isso é bom, isso vai servir ao propósito do homem que eu já criei. Não é realidade ainda, mas na minha realidade já existe. Então eu estou criando um ambiente perfeito para colocar o homem lá. Irmãos, olha o cuidado de Deus com a vida humana, olha o cuidado de Deus com o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Eu vejo Deus como um grande pai aqui, que a sua esposa chega e fala assim: bem, nós estamos grávidos. Então eles vão junto a uma loja, eles separam um quarto da casa, que antes era algumas coisas que estavam guardadas ali, eles arrumam aquele quarto, aí descobrem: não, é menina. Então eles vão lá, compram uma lata de tinta e eles pintam o quarto de rosa. Eles vão lá, compram um berço e colocam lá. Eles compram algumas coisinhas para entreter a criança, fazer um barulhinho. Ele compra uma banheira, compra a fralda e já vai colocando ali. Quem está comigo em nome de Jesus? E o pai vai pintando o quartinho de rosa, dizendo assim: isso é bom, vai ficar bonito. Ah, não, descobre que é homem. Ele vai lá, compra uma latinha de tinta azul do Cruzeiro. Eu descobri porque os homens são quarto azul e as mulheres rosa, irmão, porque os homens é tudo cruzeirense. Aí pinta o quartinho lá de azul, compra um berço. O pai babão vai lá comprar roupinha, nem nasceu ainda, mas está cheio de roupinha já. Quem está comigo? Porque você sabe, não nasceu ainda, mas vai nascer. E quando nascer, você já preparou um ambiente, porque você já consegue amar muito forte, mesmo sem conhecer aquela criança que está sendo gerada no ventre. Eu vejo Deus assim, preparando um jardim, colocando frutas lá, colocando irmão, já percebeu que a natureza fornece carnalmente tudo que nós precisamos para viver aqui? Fala comigo assim: não falta nada. Não, fala comigo assim: não falta nada. Não, mas fala comigo assim: não falta nada, gente. Sabe por que não falta nada? Porque o Deus Criador, o Deus que nos deu a vida, o Deus que planejou tudo isso, pensou em cada detalhe. Para quê?
Porque Deus valoriza aquilo que Ele mesmo criou. A vida é uma bênção. A vida é um dom. E nesse setembro amarelo, irmãos, eu quero falar para nós: olhe para a tua própria vida com o mesmo olhar que Deus tem sobre ela. A vida é muito importante para quem a criou. Deus é o autor e criador de toda a vida. Quem pode dizer amém por isso? Então eu vejo Deus, irmãos, como esse pai que preparou o ambiente e trouxe à luz ao seu propósito para o homem. Agora no capítulo 2, versículo 7, irmãos, é interessante o capítulo 2, versículo 7, ele pega a terra, você conhece o texto, ele pega o pó da terra. Eu estava estudando um pouco sobre algumas palavras, descobri que pegar o pó da terra é a mesma palavra hebraica de Jeremias 18:4. Jeremias 18:4 diz que o olheiro pegou o barro com a mão e estava trabalhando no barro. Então perceba, Deus criou todas as coisas, isso é bom, isso é bom, isso é bom, criando pelo poder da palavra, mas na hora de criar você, de criar o homem, de criar Adão, Deus ele pega. Deus tem o cuidado de, como olheiro, a Bíblia diz, como olheiro trabalha com as mãos no barro, assim Deus formou, Deus ele deu forma, como barro nas mãos do olheiro. Deus ele trabalhou com as mãos, ele teve o cuidado, porque é importante. O mundo inteiro Deus cria com o poder da palavra, mas na hora de gerar vida para habitar nesse mundo, é como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou colocar as minhas mãos aqui. É por isso que a palavra fala: uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Olha para mim, irmãos, uma Ferrari foi feita pelas mãos do homem, com a sabedoria de Deus, mas pela mão do homem. Um MacBook, um iPhone, foi feito pelas mãos do homem, sabedoria de Deus, mas as mãos do homem. Agora, se você olhar, irmãos, para uma pessoa que, se você achar mais desprezível, deitado numa calçada, deitado numa sarjeta, essa pessoa tem a mão de Deus ali. Uma alma para Deus, uma vida para Deus, vale mais do que o mundo e as suas riquezas. Deus pega. E talvez para você não vai ser novidade, irmãos, mas ainda que para mim o que eu vou dizer aqui também não era. Eu já tinha escutado isso anos atrás de um médico, Dr. Aldrin disse isso para mim há alguns anos atrás. Mas lendo isso veio de novo aqui no meu coração. Deus ele cria o homem, põe as mãos. E sabe o que é legal, gente? Da importância da humanidade, da criação da vida e o valor que Deus tem. Deus, ele colocou a sua assinatura. Colocou o que, gente? Ele assinou a obra. Sabe o que os cientistas americanos descobriram um tempo atrás? Que os americanos descobriram que no nosso DNA, eles perceberam que repetia 4 números no nosso DNA: o 10, o 5, o 6 e o 5. Eles descobriram que no código genético 10, 5, 6, 5, 10, 5, 6, 5, 10, ficava repetindo. E os cientistas então começaram a ficar ali meio que, lá em Minas ia falar assim, encucado, não sei se vocês falam isso aqui, ficar encucado com essa repetição de código do nosso ácido desoxirribonucleico, o nosso ADN. Aí eles pegaram e foram substituir os números pelas letras hebraicas. E nós sabemos que no hebraico antigo, os números eram representados pelas letras. Então eles colocaram, na curiosidade, colocaram as letras que representavam os números no DNA. E eles descobriram a letra Y, H, W, H, que é o tetragrama de Deus, que é Yod, Re, Rav, Re, que é o nome impronunciável de Deus, porque eles só usam as consoantes.
Então, os cientistas americanos descobriram que Deus, ele teve tanta importância de pegar, não só dizer, venha homem, ele podia ter feito isso, mas ele vai lá e coloca as mãos, ele cria, ele forma, e agora os cientistas, com toda a tecnologia, com toda a sabedoria que Deus deu, descobrem que Deus não só criou com as mãos, mas que Deus coloca em cada DNA a assinatura, Deus coloca em cada DNA o seu próprio nome, Yahvé, Jeová, Deus colocou o nome dele em cada ser humano na terra. Cada pessoa que nasce, no seu DNA está lá Jeová, Yahvé, está lá. Por quê? Porque o autor assina a sua obra, o autor se importa, irmão. A assinatura da obra mais importante não é de Picasso, não é de Leonardo da Vinci. A assinatura mais importante é a assinatura de Deus no seu DNA, porque Deus se importa e valoriza a sua obra. Aleluia. Fala comigo assim: o nome de Deus está dentro de mim. Aleluia, gente. Deus, ele assinou no seu DNA. Os americanos descobriram isso. Fala assim: Deus se importa com a vida que Ele mesmo criou. Ele assinou, gente. Ele assinou. Agora, Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus soprou. O que Ele fez, gente? Ele soprou. Quando Ele sopra, a Bíblia diz que então o homem passou a ser alma vivente. Sopro. Irmãos, eu estava lendo uma fala, eu vou ler para vocês aqui, irmãos, uma fala do Moody. Olha o que ele diz. Lembra que Deus pegou o pó, fez, moldou e depois soprou. Olha só, a estranha combinação de pó e divindade deu lugar a uma criação maravilhosa, feita à própria imagem de Deus. Como ser vivente, o homem estava destinado a revelar as qualidades do doador da vida. Que tremendo, gente. A combinação perfeita. Agora nós temos o único ser da criação que é matéria, mas que também é parte de Deus, é céu e terra. Nós lembra que Deus falou assim: as águas gerem peixe, a terra plantas, árvores. Então você arranca a planta da terra, a planta morre. Você tira o peixe da água, o peixe morre. O homem, ele biologicamente, ele precisa da terra, irmãos. É por isso que você come, é por isso que você bebe água, porque você precisa se encher das coisas que a terra produz. Eu lembro quando eu era criança que eu descobri que o ferro do feijão é ferro mesmo, irmãos. Foi uma descoberta para mim. Que a mãe falava assim: come feijão que tem ferro. Eu pensava que ferro era só o nome da vitamina. Aí eu descobri que ferro é ferro mesmo. Que os antigos, quando você é dessa época que botava prego no feijão, tem alguém aqui? Mostrou a idade. Revelou a idade. Vou perguntar de novo: quem botava prego? Ninguém quer levantar. A mãe, os avós botavam prego no feijão. Aí você pergunta assim: prego para quê? É para soltar o ferro do prego e ir para o feijão. Acho que é por isso que os caras eram mais fortes naquela época. Ou seja, nós precisamos da... Fala comigo assim: terra. Agora, nós também fomos criados com o sopro da eternidade de Deus. Então nós estamos na terra, conectado com o céu. O pó que volta para o pó, mas o Espírito que vai para Deus. Quem está comigo em nome de Jesus? Aleluia, irmãos. Deus, Ele soprou. Fala comigo assim: soprou. E sabe uma outra realidade que eu vi sobre o nome de Deus, irmãos, que eu fiquei impressionado?
Eu vi um teólogo, professor de hebraico, dizendo assim: o Yud poderia ser o I, e o Rav o V, o Vav e o V. Para a teologia, na linguística hebraica, eles acreditam que o nome impronunciável de Deus, na verdade, não é para ser pronunciado, mas transmitido. Então, o I e o V seria I, V, I, V. Sabe o que eles acreditam? Que quando alguém respira, faz assim, ó, faz assim, faz assim. Vamos todo mundo, vai. Ó, essa é a respiração mais profunda de hoje, vai. Vamos. Delícia. Vai. Sabe o que é isso? Yahvé. Yahvé. Yah, o sopro de Deus. Yahvé. Yahvé. Sabe o que eles acreditam? Que cada respiração está chamando o nome de Deus. Cada respiração. Você nem percebeu, respirou quando eu pedi. Eu parei de pedir, você não parou de respirar. Grande revelação, né, gente? Eu parei de pedir, mas você não parou de respirar. E cada vez que você respira, consciente ou inconsciente, cada vez que você puxa o ar para os seus pulmões, cada vez que você puxa o fôlego que te mantém vivo, você está gritando o nome do seu Criador, daquele que te deu vida aqui. É por isso que Charles Spurgeon disse: a oração é o oxigênio do cristão. Você pode ficar 3 dias sem água, pode ficar mais de 40 dias sem comida, mas não pode ficar sem respirar. Nós dormimos, Yahvé, 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 acordamos, Yahvé, 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 vai trabalhar, Yahvé, 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 está no culto, Yahvé, Yahvé. Tudo que você faz, enquanto tiver vida, você está chamando o autor da vida. O mesmo autor da vida que deu fôlego para Adão, nos dá fôlego todos os dias, e nós chamamos o nome dele, irmãos. E Yahvé, cada respirada nossa, irmãos, é o nome de Deus que está sendo mencionado pela nossa própria boca. Os judeus acreditam nisso. Aleluia. És meu respirar. Tem uma canção que fala assim: é meu respirar. Este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Aleluia. Esse é o respirar. E quando nós olhamos, gente, para Deus soprar, Deus pega a vida dele e Deus passa. Eu falei sobre isso algum tempo atrás, não preciso repetir isso aqui. Deus passa, Deus atribui, Deus coloca dentro do homem o que está dentro de Deus. Agora vai para dentro do homem. Espírito. O homem passou a ser então alma vivente. O homem passou a ter, fala comigo assim, vida. Sabe por que o homem teve vida? Porque a vida que estava em Deus foi transmitida pelo sopro para dentro do homem. Então, irmãos, quem tem vida de Deus em si. Quem tem vida, quem deu foi Deus. Ninguém pode provocar vida, ninguém pode criar vida, a não ser Deus. Só Deus, na sua onipotência, que tem poder para fazer qualquer coisa. Só Deus, na sua soberania e onipotência, tem poder para trazer a esse mundo uma vida. E só Deus, na sua onipotência
tem autorização para tirá-la. Quem está comigo em nome de Jesus? Fala comigo assim: a vida é o bem mais valioso que eu possuo. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o que Deus fez, sabe o que mais está faltando para nós? Resgatar o propósito pelo qual Deus nos trouxe a essa vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você e tem a ver com o que nós estamos falando. Quando você vê Elias estava numa caverna. E sabe o que Elias estava dizendo? Senhor, eu não quero viver mais. Sabe o que Elias estava percebendo e depois Deus traz para ele? Elias acreditava que a missão de Deus para ele tinha se acabado. Mas sabe o que Elias não sabia? Que Deus ainda tinha um propósito muito forte sobre Elias, e que Elias ia tocar a próxima geração. Deixa eu perguntar para você, e eu queria que você saísse daqui pensando nisso. Qual é o seu propósito específico? Resgate essas coisas. Resgate essas coisas. Nós vivemos numa sociedade, irmãos, que infelizmente não dá atenção para propósito de criação. Aí nós temos cada vez mais pessoas cansadas, exauridas. A gente vai fazer, eu lembro quando eu fui, só para você entender, quando eu fui fazer teologia, eu queria de alguma forma fazer teologia, e eu lembro meus amigos falando assim: cara, vai fazer teologia para quê? Teologia não dá dinheiro. Porque a gente é aconselhado a fazer coisas que dá dinheiro, irmãos. E depois morre para ganhar dinheiro. Quando eu falo morre no sentido de cansar as emoções, pressão. E a gente poderia estar fluindo dentro de um propósito pelo qual Deus nos criou. E entenda bem, tem um ditado que virou frase de para-choque caminhão, mas é interessante, falou assim: para quem faz o que gosta, todo dia é feriado, irmãos. Para quem está fazendo o que ama, não tem negócio de sextou, segundou, sabadou. Não existe isso para quem ama o que faz. Quem comemora a sexta-feira não está trabalhando no seu propósito, irmãos. Fala comigo assim: propósito. Irmãos, nós precisamos ajudar as pessoas a encontrar e resgatar o seu propósito em Deus, porque Davi disse isso, propósito. Nós precisamos ajudar as pessoas a fazer isso. Semana que vem nós vamos falar de forma específica sobre suicídio. Eu queria muito que você viesse, não falte semana que vem, nós vamos falar um pouco sobre isso. É um tema delicado, irmãos, mas nós como igreja precisamos abordar esses temas. Quem está comigo em nome de Jesus? Nós vamos, pastor, mas nós vamos pelo menos ter informação, pelo menos ajudar as pessoas, irmãos. Agora hoje, eu queria exatamente isso, que nós olhássemos para a nossa própria vida, que nós olhássemos para as pessoas com um olhar diferente, que nós olhássemos para nós numa perspectiva diferente, olhar para nós com o mesmo olhar que Deus olha. Eu quero fazer uma pergunta: quanto é que vale uma vida? Eu já respondi, vale mais do que o mundo inteiro. Mas tem uma resposta ainda maior do que essa. Quanto vale uma vida, gente? A primeira eu já dei, vale mais do que o mundo todo. Mas vai a segunda agora. Quanto vale uma vida? Quem me ajuda aí, gente? Vale quanto uma vida, irmãos? Talvez alguém fale assim: pastor, vale o preço que alguém está disposto a pagar. Isso é comercial. O comércio funciona assim. Mas se eu pudesse usar essa regra para uma vida, se eu pudesse usar a mesma regra que funciona no comércio, demanda e preço, eu diria que uma vida vale o preço que alguém estivesse disposto a pagar, se eu for usar essa regra. E Deus olhou e pagou. E qual foi o preço? Qual foi o preço?
o que tinha de mais importante no céu. E o que tinha de mais importante no céu, gente? Jesus. Um dia o homem se perdeu. A criação que eu estou mencionando caiu. O homem pecou. Eu estou pregando sobre a importância da vida. E para Deus é tão importante o homem, que Deus não abandonou o homem. Deus não acabou com tudo e vou começar de novo. Deus já tinha um plano preparado, irmãos. Lembra que eu falei que Deus elegeu nele antes da fundação do mundo? Fala comigo assim, o pecado. Fala, o pecado não pegou Deus de surpresa. Fala assim, Deus é onisciente. John Stott disse uma frase: antes de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja cruz. Porque assim como Deus chamou o homem antes da criação do mundo, a Bíblia diz que Deus também separa Jesus para esse plano antes da fundação do mundo. Irmãos, você era tão valioso para Deus. Deixa eu olhar, olha para mim. Que Deus, sabendo que você ia errar, sabendo que Adão ia pecar, sabendo que o homem ia cair, Deus falou assim, ainda assim eu vou criar o homem pelo prazer de tê-lo. Ainda assim eu vou criar a humanidade pelo prazer de tê-la. E já resolvi o problema da queda. O meu filho virá a esse mundo. Eu vou entregar o que eu tenho de mais valor. É por isso que a palavra fala assim, o resgate de uma alma é caríssimo. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 20 em diante. 18. Versículo 18. Sabemos que não foi mediante a coisa corruptível como prata e ouro que você foi resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro imaculado e incontaminado, o qual foi conhecido antes da fundação do mundo, porém manifesta nesses últimos dias por amor de vós. Ageu 2,8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Mas quando Deus foi comprar uma vida, lembra que a palavra resgatador é comprador. Redentor é aquele que compra. Amém? Deus não foi comprar uma vida, o dono do ouro e da prata não usa ouro e prata, Ele usa o sangue do seu próprio filho, porque está aí o valor de uma vida, irmãos. Fala comigo assim, eu preciso. Fala, eu preciso olhar para a vida como Deus olha. Fique em pé, por gentileza, queria convidar os músicos.